Tô brincando. Eita, meu povo topado, deixa eu pegar aqui o nosso material para a gente começar a nossa aula de grandezas proporcionais. É a 12ª semana. Fizemos 3 semanas de revisões de matemática financeira, juro simples, juro composto, aumento, desconto, porcentagem. E hoje nós vamos entrar nas grandezas proporcionais. Regra de 3 simples, regra de 3 composta. Esse é o assunto que quase todo mundo gosta. É assim. Boa noite, professor. Boa noite, meu pé de acerola. Seja bem-vinda. Quando a gente fala em grandezas proporcionais, cara, eu desconheço uma pessoa que não goste desse assunto. E graças a Deus cai muito nos concursos de nível médio e cai sempre, com não tanta frequência, mas cai sempre em concurso de nível superior. E se for falar no Enem, vestibulares aí vira uma aberração. O ano passado, de 45 questões de matemática, tinha 12 questões só de regra de 3. Então, assim, é um assunto muito recorrente, e, graças a Deus, a maioria das pessoas adoram. Então, vamos lá. Boa noite para todos. Vamos começar nossa aula, nossa 12ª lista. Isso não significa que só temos 12 semanas. Lembrem que as primeiras listas, a gente usava 2 aulas. Era praticamente uma aula para a gente fazer a revisão do assunto e uma outra aula para fazer a correção, tá? Isso só significa que são 12 conteúdos revisados. Senhores e senhoras, então vamos brincar de bola. Primeiro passo. O que é uma regra? Primeiro contato de vocês com esse assunto foi lá no ensino fundamental. Antigamente, na minha época, se chamava 6ª série, 7ª série. Hoje é o 7º e o 8º ano, né? Os 7º e 8º. Então, olha só. Regra de 3 é porque você tem 3, geralmente, você tem 3 valores conhecidos e um desconhecido, tá? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é um exemplo de regra de 3. Eu não quero falar ainda que tipo de regra de 3 é. Se é simples, se é composta, se é direta, se é inversa. Mas é o exemplo que eu quero mostrar para vocês. A palavra regra, a frase regra de 3, o nome do conteúdo, regra de 3, porque geralmente você vai ter essa situação aqui, ó. 3 valores conhecidos e um quarto valor desconhecido. Então, são 3 valores conhecidos para encontrar o quarto valor, né? Daí, regra de 3. Agora, existe a regra de 3 diretamente proporcional e existe a regra de 3 inversamente proporcional. Tudo vai depender de quê? Vou falar primeiro da regra de 3 diretamente proporcional. A regra de 3 diretamente proporcional, o que é que a gente tem? Nós temos 2 grandezas, e quando uma sobe, a outra sobe também. Quando uma baixa, a outra baixa também. Professor, o que é uma grandeza? Vamos lá. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, tempo é uma grandeza. Quantidade de pessoas é uma grandeza. Distância é uma grandeza. Tudo aquilo que pode ser medido é uma grandeza. Eu vou fazer uma comida. Eu vou fazer um bolo. Então, a receita, os ingredientes são grandezas? Quantidade de açúcar, quantidade de ovos, quantidade de pessoas que vão comer o bolo. Tudo isso são grandezas. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem tranquilinho. Vamos lá. Deixa eu fechar essa tela um pouquinho. Ops, vamos lá. Deixa eu fechar essa tela aqui rapidinho. Agora não. E deixa eu abrir uma tela em branco para que eu possa... Ok. Deixa eu pegar aqui, eu tocando com o dedo. Configuração de página. Fundo escuro. Não, branco. Beleza. Por exemplo, eu quero mostrar a vocês isso aqui. Vamos lá. Eu estou falando para vocês de grandezas diretamente proporcionais, que a gente chama de GDP. O que é GDP? Grandezas diretamente proporcionais, tá? Professor, dá um exemplo de grandeza diretamente proporcional, por favor. Vamos lá, bem fácil, bem simples.
eu estou fazendo um bolo. Então, eu tenho ovos e eu tenho pessoas que vão comer o bolo. Vamos imaginar. Só que a gente já está conversando aqui. Se uma receita normal eu uso 3 ovos, isso eu aprendi com a minha amiga aqui, tá? Ela me disse que um bolo normal são 3 ovos. Se um bolo normal utiliza 3 ovos e esse bolo serve 6 pessoas, o bolo serve 6 pessoas. Depende. Se chamar o meu amigo Cledisvaldo, não, só dá para uma pessoa. Mas um bolo normal dá para 3 pessoas. Aí o que acontece? A minha amiga Valmirene chega para mim e diz: professor, aconteceu um problema. O bolo que eu sei fazer está na receita que usa 3 ovos. E que esse bolo serve 6 pessoas. Só que eu recebi uma ligação das minhas irmãs, irmãos, primos, sei lá, e está chegando na minha casa agora 18 pessoas. Quantos ovos eu tenho que botar nesse bolo para que o bolo continue gostoso? Bom, observem. Isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Eu já estou dando cola para vocês, eu já dei aqui a colinha, e eu já disse que era diretamente proporcional por causa do assunto que eu botei em cima, GDP, né? Eu coloquei aqui, ó, GDP. O que significa GDP? Grandeza diretamente proporcional, tá certo? Então, GDP significa grandeza diretamente proporcional. Automaticamente, eu já dei spoiler para vocês. É uma grandeza diretamente proporcional, professor. Vamos pensar um pouco, gente. Vamos usar um pouco a nossa imaginação. Se a quantidade de pessoas está aumentando, está chegando lá em casa mais pessoas, e eles vão comer, para que eles possam comer do mesmo tanto, eu tenho que ter mais comida. Eu tenho que ter mais bolo. Então, quanto mais pessoas, mais comida. Quanto mais comida, mais ingredientes. Observe, tudo que eu falei, mais. Mais pessoas, mais comida. Então, observe, tem muitos professores que trabalham com essas setinhas, tá? Eles chegam aqui no lado das pessoas. O que estão acontecendo com as pessoas? De 6, estão passando para 8. Então, eu tenho pessoas aumentando. Se eu aumento o número de pessoas, o que vai acontecer com a quantidade de ovos? Também vai aumentar. Quanto mais ovos, mais pessoas, certo? Vou dar outro exemplo de regra de 3. Deixa eu dividir aqui. Ó, agora eu vou dar outro exemplo de uma regra de 3 chamada de G I I. Grandeza inversamente proporcional. Preste atenção. Professor, a grandeza inversamente proporcional, o que acontece? Calma. Vamos olhar com calma. Vamos imaginar um exemplo. Minha amiga Bruna, ela vai para Maceió viajar. E aí o que acontece? Minha amiga Bruna, para ir para Maceió, ela percebe que existem duas coisas que estão ali sempre ligadas: a velocidade do carro e o tempo da viagem. Então, tem duas grandezas aqui, ó. A velocidade do carro é uma grandeza, porque tudo que pode ser medido é uma grandeza. Lembra disso? E a outra grandeza é o tempo da viagem. Observa aí, duas grandezas: velocidade, tempo. A Bruna conversando comigo, a Bruna disse: olha, Magno, o turista que foi comigo, ele foi numa velocidade de 100 km por hora e nós gastamos 1h30, né? O tempo tá em hora, é muito legal, tá? Você pode medir o tempo em hora, em minutos, em segundos. Eu vou falar em hora, tá certo? 1h30 a uma velocidade de 100 km por hora. Uma semana depois, eu encontrei a Bruna e a Bruna disse: mas, professor, entre na situação. Tem um motorista doido e ele saiu de Arapiraca para Maceió numa velocidade de 180 km por hora. Gente, primeira coisa que eu perguntei à Bruna: minha filha, tu tá bem? Ela: tô, professor, tô aqui, ó, como eu tô inteira. Mas quase que eu infartava no meio da estrada. Professor, quanto tempo durou essa viagem? Então, observe, isso aqui é um exemplo de regra de 3 e ela é inversa. Mas é muito fácil você perceber quando a grandeza ela é inversamente proporcional. Por que é fácil? Lembra do exemplo da comida?
Lembram do exemplo da comida? Foi o primeiro exemplo? Do bolo? Dos ovos? Quanto maior o bolo, mais ingredientes. Quanto mais pessoas, mais bolo. Quanto mais pessoas, mais ingredientes. Ou seja, se eu subir um, eu estou subindo outro. Isso é diretamente proporcional. Agora, pense comigo. Se eu vou para Maceió, muita responsabilidade, 100 quilômetros por hora, bem devagar, ouvindo Raquel dos teclados, de vez em quando, Borba de Paula. E essa viagem durou 1h30. Prefiro o Borba de Paula, professor. Tá vendo, meu amigo Fernando? Tá vendo? Muito bem. Pelo menos você prefere um dos dois. Então, além de chegar em Maceió com um sorriso de um lado ao outro, né? Eu gastei 1h30. A 100 quilômetros por hora, eu gastei 1h30. Se eu aumentar a velocidade, o que acontece com o tempo? Diminui. Quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu levo para chegar lá. Não é verdade? Porque a única lógica de correr muito. O cara corre muito quando está com pressa, não é isso o ditado? Às vezes corre tanto que chega muito rápido, rápido até demais. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo da viagem. Observe a minha mão, ó. Eu aumentei a velocidade, olha o que aconteceu com o tempo, ele diminuiu. Isso é o que a gente chama de inversamente proporcional. Se eu diminuo a velocidade do carro, o tempo da viagem vai aumentando. Por isso que é chamado de inverso, porque um sempre está no sentido oposto do outro. Isso acontece muito em construção civil. Você vai construir uma casa com 10 pessoas. Leva 6 meses. Se eu aumento a quantidade de pessoas, o que acontece com o tempo? Diminui. Então, quando você for fazer uma questão de regra de 3, primeiro passo é olhar se é GDP, grandeza diretamente proporcional, GIP, grandeza inversamente proporcional. Muda muito? Cara, muda demais, tá? Vamos observar os exemplos, por gentileza. Observem meus pezinhos de araçá. Se a velocidade do carro subir, o que vai acontecer com o tempo da viagem vai descer. Então, as setinhas, as pessoas usam para entender se eles estão subindo, se eles estão descendo ou se eles estão em sentidos contrários. Em que sentido contrário, né? Sentido oposto. Quando as duas sobem, quando as duas descem, como é que você resolve uma regra de 3 dessa? Meios por extremos. É só multiplicar cruzado, que a gente chamava isso de multiplicação em x. Não é, minha amiga Marta? Topado, vamos lá. Então, se você fizer meios por extremos aqui, vai ficar 3x igual a 3 vezes 18. Coisas iguais em lados diferentes, pode contar. Mas eu falei 3x igual a 3 vezes 18, estou ficando com a visão ruim já, viu? Vamos lá. 6 vezes x, 6x. 3 vezes 18. Dá para multiplicar? É melhor, mas se você quiser fazer devagar, faz 3 vezes 18 desse jeito, tá? Quem quiser multiplicar e botar 54, de boa. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, x vai ser 3 vezes 18 dividido para 6. Observe. O 3 de cima não dá para dividir pelo 6, mas esse 18 aqui de cima vai dividir por 6. Então, eu vou dividir. Vai ficar 3 vezes. Quanto é 18 dividido para 6? 3. Então, o x vai dar 9. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha amiga vai colocar 9 ovos na receita dela. Amiga, vai ficar um bolo com muitos ovos, né? Quem é muito bom, quem é bom em matemática, tá? Quem tem facilidade em matemática, consegue fazer essa questão sem cálculo. Por quê? Eu vou explicar. A pessoa que gosta de matemática, ela vai fazer o seguinte, ó. A quantidade de pessoas triplicou, né? 6 para 18 são 3 vezes, tá? Triplicou. Então, a quantidade de ovos também vai triplicar. 3 vezes 3, 9. Faz de cabeça. Muitos fazem de cabeça. Regra de 3 simples, dá para fazer de cabeça em muitos casos, tá bom, gente? Então, agora eu vou mostrar qual é a diferença quando ela é inversamente proporcional. Então, vamos lá. Na diretamente proporcional, é só multiplicar cruzado. Lembra disso?
Se as setinhas sobem ou se as setinhas descem, multiplica cruzado. Agora, quando é inversamente proporcional, observe, quando um está aumentando e o outro diminuindo, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Lembra que eu expliquei isso? Isso é chamado de grandeza inversamente proporcional. O que vai acontecer, professor? Olha, o que vai acontecer é simples. Eu tenho duas formas de fazer isso aqui. O que o pessoal mais usa, o que o pessoal mais faz? Eles repetem a parte da letra, 1,5 sobre x, e eles invertem a parte que não tem letra. Essa é uma opção. Repete a parte da letra e inverte a parte dos números. Obviamente, os senhores estão vendo que quando tem 0 em cima e 0 embaixo, corta. Vai ficar 18 sobre 10. Eu, particularmente, simplificaria, mas se você não quiser simplificar, não tem problema nenhum. Mas se você simplificar isso aqui por 2, vai ficar bom também. Se não quiser, agora você pode multiplicar meios por extremos. Lembre, só faz meios por extremos depois que você repete a parte da letra e inverte a parte da fração. Quando você fizer meios por extremos aqui, senhores, vai ficar 18x igual a 10 vezes 1,5. X é igual a 15, né? 10 vezes 1,5. Só tem um número atrás da vírgula. O 10 multiplicado por qualquer número que tem uma casa decimal, a vírgula some e pronto, tá bom? Então, 10 vezes 1,5 é 15 sobre 18. E aí, senhores e senhoras, lindos e lindas, a gente já sabe que vai gastar menos de 1 hora, porque 15 dividido para 18 vai dar menos de 1, mas eu sugiro que vocês simplifiquem isso aqui por 3, que vai dar 5 sextos, ok? E aí, se você for marcar x, se a prova for de marcar x, obviamente, o tempo vai estar com vírgula se for em hora, ou vai estar em minutos. Se estiver em horas, é só dividir 5 dividido para 6. Não dá, você acrescenta um zero e uma vírgula. Isso aqui vai dar 6 vezes 7, 42, 6 vezes 8, 48. Sobra 2. 20 dividido para 6 dá 3. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 0,83 horas, tá? Se estiver em vírgula. Se estiver em minutos, é só multiplicar por 60, que vira minutos automaticamente. Meus amores, então, o que eu quero que vocês observem. Quando a regra de 3, ela é diretamente proporcional, os senhores já começam o cálculo fazendo multiplicação em x, que a gente chama de meios por extremos. Quando a multiplicação, quando a regra de 3, ela é inversamente proporcional, você repete a parte da letra e inverte a parte numérica. Essa é uma opção. Tem gente que faz de outro jeito. Tá? Eu vou apagar aqui para mostrar a vocês uma outra opção. Na realidade, eu não vou apagar, eu vou minimizar isso aqui, porque depois eu disponibilizo tudo para vocês. Ó, uma outra opção, deixa eu botar aqui. Professor, tem outro jeito de fazer regra de 3 inversamente proporcional? Lógico. Muitos candidatos, eles optam por fazer cruzado, quando é diretamente proporcional, e o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, quando é inversamente proporcional. Por exemplo, como aqui é inversamente proporcional, ao invés de multiplicar cruzado, você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Dá para cortar o zero antes, sem problema nenhum. Então, vai ficar 18x e 10 vezes 1,5. Observe, é até mais fácil, né? Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Observe que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Vai dar 15 dividido para 18. Simplificando por 3, vai dar 5 sobre 6. Quando você dividir isso aqui, vai dar 0,83 horas. Então, assim, multiplicar cruzado, direto, quando é uma regra de 3, diretamente proporcional. Se ela for inversamente proporcional, você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Repete a letra e inverte a parte numérica, tá bom? Mostrei duas opções para vocês, não foi? Tranquilinho? Alguém quer fazer alguma pergunta, senhores? Printa essa tela aí, tá? A primeira explicação que eu fiz está aqui embaixo, bem pequenininha. Vou até botar um coraçãozinho em volta aqui. Deixa eu botar um marca-texto aqui vermelho. Isso. Fiz um coração de verdade. Vamos lá.
Bom, o que foi que eu falei com vocês até agora? Eu falei de regra de 3, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, agora, a gente vai para a lista de exercício e nós vamos responder as questões A1 até a 9. Da 1 até a 9. Depois da 9, a gente volta, faz uma revisão de regra de 3 composta. Tudo que eu falei para vocês aqui faz parte da regra de 3 simples. Professor, o que é regra de 3 simples? Regra de 3 simples é quando só tem duas grandezas. Tipo, ovos, pessoas. Velocidade, tempo. Dias e pessoas. Entendeu? Quando só tem duas grandezas. Regra de 3 simples é isso. E a composta eu não vou falar agora, né? Vou falar quando eu terminar a lista de exercício da regra de 3 simples. Certinho? Posso começar a resolver a lista, meu povo? Vamos lá? Eu vou deixar isso aqui paradinho. E nós vamos para a nossa lista. Vamos lá. Opa, é isso aqui, meu pai? Cadê? E nós vamos para a nossa lista. É isso mesmo. Então vamos lá. Lindos e lindas, gatos e gatas. Então vamos começar a responder a lista aqui. Lembrando que eu expliquei para vocês até agora só a parte de regra de 3 simples. Quando ela é diretamente proporcional, tá? Ó, essa parte aqui, diretamente proporcional, e quando ela é inversamente proporcional. Observem que para que ela seja diretamente proporcional, as setas ou ficam todas para cima ou todas para baixo. Quando você vê setinha invertida, ela vai ser inversamente proporcional. E aqui, no mapa mental, que tem no material que vocês receberam essa semana, que o meu amigo Fernando botou lá no grupo, tem um mapa mental. Esse mapa mental é para você não esquecer das explicações e das dicas, tá bom? Tem um exemplo de diretamente, tem um exemplo de inversamente. Bom, vamos para o exercício. Quem tentou responder a lista já? Eu sei que quando vocês pegam uma lista que o assunto é bom, que vocês gostam, e regra de 3, eu sei que vocês adoram, vamos cruzar os dedos, fazer, né, pensamentos positivos, para que caiam muitas questões de um assunto assim, como porcentagem que a gente estudou é bom, simples e composta é bom, geometria é bom, né? Vamos pedir aí. E a revisão das próximas semanas, a gente vai voltar a trabalhar a parte de cálculo algébrico, né? Expressão numérica, essa parte aí, que é quando você tem lógica dentro da interpretação. Senhores, vamos lá. Quem conseguiu responder alguma questão dessa lista? Já estou com o chat aqui liberado. Vi a galera botando aqui, se fosse uma torta salgada. Fale não que eu acabei de jantar e foi uma torta salgada. Vamos lá, vamos lá. Fez essas questões? Alguma? Vai, coloca aqui nos comentários. Deixa eu pegar o controle aqui que o negócio está quente. Parece que começou o verão. Deixa eu só tirar um pouquinho minha câmera para ninguém ver aqui eu levantando, subindo, descendo. Deixa eu ver. Desligou? Desligou. Pronto, pronto, já voltei. Vamos lá. Vamos calor danado. Então, meus amores, vamos lá, atenção, viu? Vou começar a explicar. A primeira são 9 questões só de juros, ou desculpa, de regra de 3 simples. Quem fez, vá botando aí as alternativas. Tome vergonha não, tá? Tome vergonha. Não fique com vergonha, não. Não tenha vergonha. Boa noite. Marilene Paula colocou 9 ovos, já, bicha desenrolada. Na hora que eu comecei a fazer a questão, ela já estava respondendo. Olá, povo. Vamos lá, a galera top que mora no My Coração. Vou bloquear aqui para não ficar mexendo para cima e para baixo direto. Deixa eu pegar meu lápis azulzinho, que eu gosto porque combina com os meus olhos. Oi, Eliette, boa noite. Gente, vou começar a leitura. Uma lanchonete vende vitamina em 2 copos, né? Um copo de 300 ml e um copo de 500 ml. Primeira grandeza, ml. ml é volume. Volume é uma grandeza porque pode ser medido, tá? Então, assim, sem continuar a leitura, eu já posso falar que uma das grandezas vai ser o ml, que é o volume do copo, o tamanho do copo. Entendeu a lógica, né? Posso chamar de tamanho? Pode. Posso chamar de volume? Pode, mas a questão chamou de ml, vou botar ml, tá bom? Continuando.
Sabe-se que o copo de vitamina de 300 ml custa R$ 4,20. Qual é o valor do copo de meio litro? Tá bom? Gente, isso mantendo a proporção. Na vida, geralmente o copo de meio litro, ele é mais acessível, é mais baratinho do que o copo de 300 ml, quando se calcula direitinho, né? Mas vamos imaginar que seja proporcional, que é o que a questão quer. Ó, de modo que os preços sejam diretamente proporcionais. Tá vendo aqui, ó? A questão deixou claro que é diretamente proporcional. Nesse caso, diretamente proporcional ao volume. Ou seja, se eu dobrar o volume, eu dobro o preço. Quanto maior o copo, mais caro, tá? É isso que ele quer dizer. Então, eu estou vendo aqui duas grandezas. Eu estou vendo a grandeza em ml e eu estou vendo a grandeza em preço. Cash, bufunfa, dinheiro, tá bom? São as duas grandezas que eu vi. Então, primeiro ele disse que 300 ml custa R$ 4,20. Gente, eu não preciso colocar esse zero depois, né, gente? Não precisa, tá? Eu vou explicar. Ó, calma. Número com vírgula. Depois da vírgula, terminou com zero, cara, não bota esse zero, não. Professor, eu gosto. Beleza, você gosta, coloque. Mas não há necessidade, tá bom? Só vai ocupar espaço, não há necessidade. Então, de novo, 300 ml custa quanto? 4,2, que é 4,20. Quanto vai ser o copo de meio litro? Vou chamar de X. Todo mundo já sabe que é diretamente proporcional, porque o enunciado fez questão de colocar aqui embaixo que era diretamente proporcional. Mas vamos aprender a fazer análise. Quem já sabe, beleza, ó. Marilene já botou 7, 7, 7, e eu vou rezar que seja, porque 7 não tem vírgula, é a única opção que não tem vírgula. Então, Deus ajude que seja. Então, primeira coisa que eu vou fazer, se eu aumentar o tamanho do copo, o que vai acontecer com o preço? Vai subir. Quanto maior o copo, maior o preço que eu pago. Então, se as duas setas sobem ou se as duas setas descem, significa que é diretamente proporcional, significa que é só fazer meios por extremos. Mas espera lá. Esse valor aqui de cima termina com zero, pode cortar. Esse zero pode cortar. Então, ao invés de fazer, pelo amor de Deus, ao invés de a gente fazer 300 sobre 500, vamos fazer 3 sobre 5, igual a 4,2 sobre x. Meios por extremos. Eu prefiro cortar os zeros. Se tem zero em cima e zero embaixo, né? Vai ficar 3x igual a 5 vezes 4,2. 3x, vou multiplicar. Vamos multiplicar devagar. Ó. Dá para multiplicar direto, tá? Presta atenção. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20, com o que subiu, 21. Tinha um número atrás da vírgula, então a resposta também vai ficar com um número atrás da vírgula. Então vai ficar 3x igual a 21,0. Como eu já falei para vocês, estou fazendo bem devagar, vocês podem fazer mais rápido. Quando o número termina com zero atrás da vírgula, some. Então vai ficar x, quem está multiplicando passa dividindo, x vai ser igual a 7. 21 dividido para 3 é 7, e a minha amiga acertou na letra certa, na mosca. Cledisvaldo, Marilene, só estou sentindo falta do meu amigo Marcelo também aí. Meu amigo Marcelo gosta de participar. As minhas amigas que estão aí, eu estou vendo todas, viu? Vamos participar, vamos botar pocando aí, vamos acertar tudo. Já ia dizer, tô invisível. Não, tá invisível não, meu pé de acerola. Vamos lá. Olha só, essa questão, ela ficou um pouquinho grande porque eu fiz passo a passo. Mas você que já multiplicou 5 vezes 4,2 direto, você que já passou o 3 dividindo, ainda fica menor, tá? Mas por que eu estou fazendo mais detalhado um pouquinho? Para que você em casa, semana passada, quando terminou a aula, eu peguei essa tela que eu escrevo e eu mandei para o Fernando. E eu vou fazer a mesma coisa hoje. Assim que terminar essa aula, eu vou pegar essas telas, eu mando para o Fernando e vocês vão ter todos os cálculos do lado das questões, como vocês estão vendo aqui. Então, é claro que vocês estão anotando aí, é lógico. Mas tem a tela digital, tem a vantagem. Você está numa fila de banco, você fica revisando. Você está na fila do INSS para pegar aquela bolada que, meu Deus do céu, lembra de mim, eu gosto de praia. Então, você leva o material digital para todos os lugares.
Deixa eu subir a tela, deixa eu subir a tela, deixa eu subir a tela. Vamos lá, vamos lá. Questão 2. Galera, e a questão 2, quanto vai dar? Eu só vou começar a fazer quando alguém colocar alguma opção aí. Ou é a A, ou é a B, ou é a C, ou é a D. Todos concursos de prefeitura, né? Eu estou fazendo questão, ó. Se eu não me engano, tem um monte de questões desse ano já, ó. A primeira é desse ano, a segunda é desse ano. Questões de prefeitura, concurso de prefeitura. Não adianta eu pegar um concurso da PM e colocar para a gente revisar, porque é outro tipo de situação, tá? Então, cada caso é um caso. Estamos trabalhando em cima de todo o conteúdo programático, estou marcando tudo que a gente já trabalhou, estamos saindo tudo controladinho. Gente, eu quero que alguém faça e diga para mim se vai ser A, B, C, D, E. Não tem E, só A, B, C, D, para que eu possa ter uma noção do que fazer. Nessa questão não tenho a menor ideia. Vocês acreditam que eu não tenho a menor ideia do que a gente vai fazer nessa questão? Vamos lá. Alguém pode falar, meu povo? Quantas grandezas eu tenho aqui? Quais são as grandezas? Comece me ajudando com isso. Eu vou ler a questão. Um grupo de 10 professores, vou marcar, ó, 10 professores, gastou 24 dias para corrigir as provas. Marcelo, você não sabe como eu gosto quando eu vejo vocês colocando aí as alternativas. Então, 10 professores gastaram 24 dias para corrigir as provas de um simulado. Meu irmão, eu juro, só em pensar o tanto de prova que tinha, já dá um farnizinho, como diz a história, já dá um nervosismo já. Continuando. Considerando a mesma proporção, quantos dias levariam 30 professores para corrigir as mesmas provas? Eu estou vendo duas grandezas. O Marcelo disse que era a letra C. Vou até fazer uma marcaçãozinha aqui do lado. Ó. Por enquanto, só o Marcelo. Eu vou pegar. Eu vi duas grandezas aí. Quais são as grandezas que eu vi? Eu vi a grandeza professores e eu vi uma grandeza chamada dias. Não foi? Foi. Ela começou assim, olha, a questão, tá? A questão. A questão começou falando que 10 professores gastam 24 dias para corrigir essa ruma de prova, como diz meus amigos. Ruma, tá bom? Depois, ela quer saber quantos dias, vou chamar de X, aquilo que eu não sei eu chamo de X, quantos dias levariam 30 professores para corrigir. Antes de fazer qualquer coisa, minha amiga Eliette botou 8 também. E 8 é letra C. Então, o Marcelo e a Eliette estão no mesmo nível aí, assim, a mesma alternativa, tá? Primeira coisa que eu quero saber, se é direto ou inverso. Porque se for direto, é só fazer mesmo por extremos. Se for inverso, eu tenho que organizar, tá bom? Cledisvaldo, mesma coisa, letra C. Bruna tá dizendo que é inversa. E, cara. Bruna tá dizendo que é inversa. E, Bruna. Gostei, Bruna. Vamos analisar. Se o número de professores aumentou, o número aumentou, tá? Aqui, ó. Era 10, passou para 30, subiu. Quanto mais professores corrigindo as provas, menos dias serão necessários. Vocês não sabem como é importante a participação de vocês aqui, ó. Marilene botou 8 também, parabéns. Val Mirene também colocou 8, todo mundo está indo na letra C, parabéns. E a minha amiga Bruna, ela disse que era inversamente proporcional, que a quantidade de professores vai aumentar para que a quantidade de dias necessários para corrigir a prova baixe. Se não fosse isso, não tinha sentido. Para que eu vou colocar mais pessoas trabalhando e o tempo vai aumentar? Não. Quanto mais pessoas estão fazendo a mesma coisa, menor o tempo para que isso acabe. Então, pelo amor de Deus, não dá para fazer meios por extremo. Antes de começar, eu quero dar uma dica para vocês. Observe. Quando é inversamente proporcional, se um lado aumentou, o outro vai diminuir. Não é verdade? Vocês sabem disso, isso não é segredo. Não adianta eu chegar aqui, gente, isso é um segredo. Não, não é segredo. Se é inversamente proporcional, um sobe e o outro desce. Mas em grandezas proporcionais, que é o assunto, grandezas proporcionais, ele aumenta multiplicando e ele diminui dividindo. Ó, vou repetir devagar. Um lado aumenta multiplicando e o outro dividindo, tá bom? Isso é chamado de fator
de proporção. Proporção. Como assim proporção? Quantas vezes eu vou multiplicar o menor valor para ficar igual ao maior? Pronto, isso é proporção. Você pegar uma foto 3x4, por exemplo. Minha mãe chegou para mim e disse, meu filho, eu quero uma foto sua para fazer um pôster, fazer um quadro. Você é muito bonito. Esses olhos azuis realça o brilho. Mãe, né? Mãe sendo mãe. Aí eu peguei uma foto 3x4 e dei a ela achando que era brincadeira dela. Mas como vocês sabem, todo mundo, quando tira uma foto 3x4, todo mundo fica feio. Não tem como ficar bonito. E nem vou me dizer que você ficou bonito, porque não tem. O formato da foto 3x4 deforma todo mundo. E quando você vai tirar a foto 3x4, que a pessoa jura que é um profissional, o cara que está ali na frente, e começa, vira para cá, faça assim, você sai na foto parecendo que está amarrado de gesso, só piora, né? Então, eu peguei uma foto 3x4 minha e, toma, mãe, minha foto 3x4. Aí, ela só ligou para mim, meu filho, o cara tá pedindo o fator de proporção da ampliação da foto. Aí eu disse, o que, mãe? Fator de proporção da ampliação? Amplia umas 20 vezes. Eu disse, amplia umas 20 vezes, eu estou mandando pegar todas as dimensões e multiplicar por 20. Porque no caso de uma foto, se eu aumentar a largura, eu tenho que aumentar a altura, né? Diretamente proporcional. Se eu aumentar um lado e baixar o outro, você vai ficar deformado na imagem. Né? Quem nunca fez isso no mundo, né? Tá só um pedaço, a pessoa fica parecendo que ficou um pouco mais forte. Ou quando levanta só a foto sem deixar ela larga, parece que você cresceu e esqueceu de comer a forma necessária. Então, fator de proporção é isso, tá? Qual foi o número que multiplicou o comprimento? Tem que ser o mesmo que multiplica a largura, tá? Então, a minha foto 3x4 passou a ser 60x80. Então, toda vez que eu chego em casa agora, tem uma foto minha, 60x80, todo torto assim, na sala, e a minha mãe olha para ela e diz, que coisa mais linda, meu filho. Ô, mãe, é verdade. Não existe coisa mais bonita. Aí, olha só, isso tudo que eu falei para vocês é para falar, é para explicar. Se eu estiver fazendo uma questão e eu perceber que cresceu 3 vezes, 4 vezes, isso aí é o fator de crescimento, é a proporção. Se for diretamente proporcional, é só você multiplicar o lado que tem o x pelo fator de crescimento, que vai dar a resposta certa. Nesse caso, um subiu e o outro desceu, então o que subiu, o fator de crescimento multiplica, e o lado que desceu, o fator, né, o fator proporcional vai dividir. Então, por exemplo, vamos lá, gente, eu estou só conversando com vocês, tá? E boa, vocês não estão com pressa, né? Até meia-noite. Por exemplo, pense comigo. 10 passou a ser 30 porque foi multiplicado por 3. Vocês concordam? Então, do outro lado, como vocês disseram, se eu aumentar a quantidade de professores, eu vou diminuir a quantidade de dias, então o outro lado, ele não vai ser multiplicado por 3. Ele vai ser dividido por 3. Então, o x vai ser 8, sem cálculo nenhum. Dá para fazer sempre assim? Quando o fator de crescimento, quando o fator proporcional decimal é com vírgula, dá para fazer assim, porque a gente não consegue fazer de cabeça, pelo menos pessoas normais como eu e outros, conseguem fazer de cabeça quando esse fator proporcional, ele é com vírgula, a gente não consegue perceber, né? Sim, quando você percebe, ó, vou dar um zoom aqui, é quando você percebe que de 10 para ficar 30 multiplicou por 3, então você já achou o fator proporcional. O que aumentou multiplica e o que baixou divide. Entenderam a lógica? Agora, nesse momento, metade da turma está dizendo, será que é mesmo? Vou fazer o cálculo, tá, gente? Vou fazer o cálculo agora para mostrar a vocês que é verdade isso que eu falei para vocês agora. Como é que se calcula? Com cálculo, né, gente? Fazendo cálculo. Quando a grandeza é inversamente proporcional, você tem que ou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Mas antes de fazer isso, pelo amor de Deus, se tem 0 em cima e 0 embaixo, corte. Não vai fazer 10 sobre 30, não. Que por mais que dê a mesma coisa, dá mais trabalho, tá? Então vai ficar 1 vezes 24 é 24.
e 3x, 3x. Então vai ficar 3x igual a 24. Multiplico de cima com o de cima e multiplico de baixo com o de baixo. Multiplicação. Eu aprendi que era cruzado. Sim, gente, multiplicação cruzada é quando ela é diretamente proporcional. Observe que vai dar 24 dividido para 3, vai dar 8. Parabéns, vocês acertaram. Mas se eu quiser fazer organizando primeiro, quem estava aqui desde o início, eu expliquei isso. Quando você perceber que a grandeza é grandeza inversamente proporcional, que é o tal do GP, você vai. Primeiro passo que você vai fazer, escreva a parte da letra e a parte da fração que não tem letra, você inverte. Você vai ficar 3 sobre 1. Era isso que eu ia dizer, foi isso que eu fiz. Também está certo. Existem essas duas formas. Aí eu expliquei na outra tela, logo no início da aula. Então, você tanto pode fazer direto, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, como você pode pegar a parte da letra, repete, não inverta a parte da letra, porque quando for grandezas compostas, regra de 3 composta, você vai se atrapalhar toda. Então, repete a parte da letra e inverte a parte do número. Só isso. E aí faz meios por extremos, como vocês aprenderam desde sempre. Vai dar a mesma coisa? Claro que vai dar a mesma coisa. Vai ficar 3x igual a 24, vai ficar x igual a 8, tá bom? Então, tanto faz. Eu mostrei para vocês, só numa questão dessa eu mostrei 3 formas de fazer. E eu tenho certeza que aqui, agora, nesse momento, entre as pessoas que estão aqui, tem várias pessoas que têm até outras ideias aí. Tá bom, minha gente? Ô, professor, Oi! assim, foi ótima a sua explicação sobre essa forma, né? Mas eu acho, né, que quando a Sim. gente aprende uma coisa de uma forma, Com se fosse, certeza. se fosse para, assim, começar agora dessa forma, era melhor ainda. Mas quando você já tem algo já colocado na mente de uma forma, você para mudar já fica mais. Tá entendendo o que Marcelo, eu quero dizer, né? Marcelo, quando você fala, você está falando e eu só tenho que concordar, que é justamente isso que eu falo sempre para a galera. Não adianta você querer mudar a trajetória no meio do caminho. Por isso a minha preocupação aqui, Marcelo, de fazer 3 métodos. Por quê? Você provavelmente se encaixou em um dos 3, Marilene se encaixou em outro, o Cledisvaldo se encaixou em outro. E o que é legal nisso tudo? O que é legal nisso tudo é que todos estão certos. É tipo aquela história da porcentagem, né, Marcelo? O Marcelo vai lembrar que eu disse, olha, eu só faço porcentagem trabalhando fração. Mas tem gente aí que adora trabalhar porcentagem transformando em vírgula. E o cara está há 30 dias de um concurso. Dá para mudar radicalmente? Não é legal. Não é legal. Olha, mudança requer tempo, tá? Requer tempo. Então, mudar o método completamente requer tempo. Mas o papel de qualquer professor, principalmente em cursinho, é mostrar as opções. Então, o meu papel aqui é só mostrar, olha, existem essas opções. Mas faça aquilo que você já está acostumado. O que você pode fazer se tiver tempo, tentar se adaptar, mas eu não acho que seja uma coisa legal e fácil de se fazer pela correria que eu sei que cada um tem. Nosso tempo é curtíssimo. Muito bem colocado, viu, meu amigo? Minha amiga minha amiga Marilene Paula colocou aí. Eu concordo. Meu amigo Marcelo, qual foi o método que você usou? Inverter e cruzar ou já fez direto, de cima com de cima, de baixo com de baixo? O igual da Valmirene. Foi a Valmirene que falou, não foi por último? Foi sim. Pronto, Então, da mesma forma que ela. É porque ele não vai com a minha cara. Eu? Eita, Valmirene, e agora? Ele esquece da minha pessoa. Não, tô. Não é tu, não, é o professor mesmo. Ah, sim, você que era eu digo, Valmirene, eu tô fazendo coraçãozinho, Valmirene, vamos lá. Então, meus amores, está certíssimo, tá? Inclusive, na lista de composta que vai ter depois da 9, eu vou mostrar 2 métodos para vocês também. Tem um método que eu acho que quase ninguém conhece aqui. Aí é uma história, né? Quem já prefere fazer com os pauzinhos subindo e descendo, continua. Mas eu vou mostrar um método que não se usa pauzinho para resolver, tá bom? Gente, quando eu falo pauzinho, são essas setinhas, pelo amor de Deus, vamos lá. Meu amigo Fernando, vamos subindo a imagem,
Questão 3. E essa questão 3? Enquanto a gente estava conversando, eu fiquei sabendo que a Valmirene, que a Eliette e que o Cledisvaldo responderam a 3 e a 4. E a Bruna já está com a 3 e a 4 também pronta aí. Então, bota as alternativas que vocês acharam. Só que eu conheço vocês, eu sei que vocês já estão aí 2 passos à frente do professor de vocês. Vamos lá. Meus amores, eu vou começar a leitura agora, viu? Comecei agora. Questão 3. Para realizar um serviço, 40 homens levariam 3 dias. Eu já estou vendo aqui 2 grandezas, né, Valmirene? Eu já estou vendo a grandeza. Homens, que eu posso chamar de homens, eu posso chamar de pessoas, eu posso chamar de trabalhadores, já que eles estão fazendo um serviço, então eles estão trabalhando, eu vou chamar de trabalhador. Então, primeira grandeza, quantidade de trabalhadores. E a outra grandeza que eu estou vendo aqui é a quantidade de dias. 2 grandezas, tá? Trabalhadores e dias. Cara, eu tenho quase certeza que vai ser inversamente proporcional. E eu vou explicar por quê. Gente, a minha tela não está respondida, tá? Ó. Está em branca, bonitinho. Vocês estão vendo aí, lógico, não sei para que eu fui mostrar. Aí, olha só. Eu tenho certeza que vai ser inversamente proporcional pelo seguinte. Trabalhadores e dias, sempre vai ser o seguinte, quanto mais trabalhadores eu tiver, menos dias eu levo para fazer uma obra. Então, toda questão que falar de trabalhadores e dias, se ele quiser um dos 2 itens, vai ser inversamente proporcional, né? A não ser que apareça no meio do enunciado agora, um pardal, uma pomba, enfim, aí muda o contexto. Mas eu já saio desse ponto achando, tendo quase certeza que vai ser inversamente proporcional. Deixa eu continuar a leitura aqui. Para realizar um serviço, 40 homens, 40 trabalhadores, levaram 3 dias. A dispensa de 30 homens, eu não sei se vocês perceberam, eu tenho uma casquinha de banana. Né? Quando eu dispenso, eu tenho 40 homens, fica uma palavra muito forte. Eu tenho 40 trabalhadores. Se eu dispensar 30, sobram quantos? Sobram 10. Quantos dias? Eita, eu escorreguei nessa. Tá vendo? E eu quase escorrego também. Em quantos dias o mesmo serviço será realizado? Eu só não sei dizer a você se essa questão vai ter a casquinha de banana. Quem fez com 30 achou a alternativa? Não sei dizer. Eu não fiz com 30, né? Eu vou fazer com 10 só. Não tem não, professor. Só dá 4, né? E não tem alternativa. Beleza, então vamos ver. Vamos ver. Que bom, porque se tivesse era casquinha de banana, né? Um distratorzinho lá. Meus amores, olha só. Se eu diminuir quantidade de trabalhadores para fazer um serviço, o que vai acontecer com o tempo dessa obra? Vai subir. A gente vê muito isso em obras, mesmo em pista, em praça, né? Construções. Até uma casa mesmo, a gente, quando está fazendo uma casa, quando tem 10 trabalhadores é uma coisa, quando está só um, parece que não acaba mais. Então, observe, se eu diminuir a quantidade de trabalhadores, eu vou aumentar o tempo. Dá para fazer essa questão de cabeça? Dá. Já disse a vocês que dá. De cabeça, ó, vou pegar o lápis azul. 40 para ficar 10 foi dividido por 4. 40 para ficar 10 foi dividido por 4. Então, aqui eu vou multiplicar por 4. Eu dei essa dica agora há pouco. Então, 3 vezes 4, 12. Ó, Bruna já foi lá, Eliette já foi lá, já marcaram 12. Tem letra C. Parabéns, parabéns, parabéns. Marilene, Cledisvaldo, a galera toda que participa. Meu irmão, quando vocês não participam, a minha noite fica triste. Então, o que acontece? Já achamos a questão. Cara, já matamos a questão. Mas eu vou fazer cálculo, né? Então, vou fazer o cálculozinho aqui para vocês. Primeiro, eu sempre corto o zero de cima com o de baixo. Cara, isso vem da minha infância. Não me critiquem, tá bom? Eu não consigo fazer o cálculo com esse zero. É tipo um toque que eu tenho. Como vocês falaram, é inversamente proporcional. Então, eu repito a parte das letras, a parte que tem letra. Eu vou repetir 3 sobre x. E eu vou inverter a parte que não tem letra. Vai ficar 1 sobre 4. Faço meios por extremos. Vai dar x igual a 12. Muito bom. Professor, mas se eu não quiser fazer assim? Se eu quiser fazer aquele jeito que o senhor ensinou?
que é só multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Também vai dar certo. Multiplico o de cima com o de cima, multiplico o de baixo com o de baixo. Vai dar 1 vezes x, x. Vai dar 3 vezes 4, 12. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Ficou até mais fácil, né? O de baixo com o de baixo, o de cima com o de cima. Vai dar certo sempre. Vai dar certo sempre. Belezinha? Vou deixar uma opção só. Porque se eu deixar 2 opções, aí a gente endoida. Mas eu estou mostrando aqui para vocês, sempre que possível, eu estou mostrando para vocês 3 opções, tá bom? Mas eu vou deixar aqui a mais tradicional. Pronto. Meus amores que moram logo ali. Regra de 3 é aquele assunto que a galera faz um concurso. Por exemplo, eu já vi gente fazer um concurso, um concurso que tinha 10 questões de matemática e falar, eu fiz 8 com regra de 3. Entenda, o assunto que não é regra de 3, dá para resolver com regra de 3. Função do primeiro grau, porcentagem, tá certo? Então é por isso que dá essa sensação que regra de 3 estava em tudo. Tá bom, gente? Vamos subir a imagem, vamos subir a imagem. Ei, qual foi a letra certa? Eu estou marcando as alternativas, deixa eu olhar. Foi letra C, e agora foi letra C também. Oxe, é tudo letra C agora, é? Deixa eu pegar aqui a segunda, foi C também. E a primeira foi quanto? A primeira foi 7. Letra D de Deus está aqui nesse momento. Vamos para a quarta questão agora. Quarta questão. Que é isso? Será que essa questão vai complicar? Deixa eu ler aqui. Uma piscina em certo clube. Deixa mais um pouquinho, professor, a tela. Você quer copiar a parte aqui, minha flor? Não, sim? A quarta mesmo, que não estava dando para ler. Tá, agora tá bom? Para mim, não. Oxi. O que aconteceu? Você deve ter dado um zoom na sua tela. Passa a mão fechando a tela para esse volta normal. É isso mesmo. Pronto, normalizou? Sim. Top, tá vendo? Vamos lá. Então, deixa eu começar a leitura aqui. Piscina em um certo clube demora 3 horas e 30 minutos. Cara, se liguem nisso. O que seria 3 horas e 30 minutos? 3 horas e meia. 3,5, tá bom? Vamos prestar atenção nesse detalhe aí. Para ser esvaziada, quando são utilizados 3 ralos. Então, eu já encontrei aqui 2 grandezas. Eu tenho uma grandeza aqui, tempo, que está em hora, e eu tenho outra grandeza que são os ralos. Os ralos, os furos da piscina. Antes de começar qualquer coisa, vamos lá, minha gente. Todo mundo aqui já esvaziou alguma coisa, né? Uma cacimba ou uma caixa d'água, enfim. Quanto mais furos eu faço nesse objeto, menor o tempo para ele secar. Ó, se eu aumentar a quantidade de ralos, se eu aumentar a quantidade de furos que eu faço, diminui o tempo. Vocês já sabem que isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. GIP, grandeza inversamente proporcional. Porque, cara, quanto mais furos eu faço nessa piscina, menor o tempo para secar. Tudo bem? Combinado até aí, né, gente? Vamos lá. 3 horas e meia, 3,5 horas. Quantos ralos? 3 ralos. Assinale a alternativa que apresenta o tempo que essa piscina demoraria para ser esvaziada com 5 ralos. Então, quanto tempo será necessário com 5 ralos? Olha, fazer de cabeça é aquela história da vírgula. Quem é que multiplica o 3 para dar 5? Não é um número exato, é um número com vírgula. Então, essa, para fazer de cabeça, como a gente fez as 2 anteriores, já não é tão legal. É impossível? Não, estou falando que não é tão legal. Agora, preste atenção. A quantidade de ralos está aumentando. De 3 aumentou para 5, subiu. O que vai acontecer com o tempo para essa piscina secar? Vai diminuir. Se eu aumentei a quantidade de buracos na piscina, vai diminuir o tempo porque a água sai mais rápido. Então, isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Observe, ele falou 3 horas e 30 minutos. Como a gente sabe que 30 minutos é meia hora, então eu escrevi como 3,5, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Posso continuar, meus amores? Show de bola? Perfeito? Vamos lá. Se é inversamente proporcional, eu não posso fazer meios por extremos agora. Né? Eu não posso fazer meios por extremos agora, em hipótese alguma. Ou eu faço o de cima com o de cima, e o de baixo com o de baixo, ou eu uso a técnica que os meus amigos usam aí. Repete a parte da letra,
e inverte a parte do número. Não tem zero para cortar, tá bom? Então eu vou fazer o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Vai ficar 5x, 3 vezes 3,5. Vou fazer devagar. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, como que subiu 10. Lembre que tinha um número atrás da vírgula. Então vai dar 10,5. Dá para fazer de cabeça? Dá. 3 vezes 3,5 é 3 vezes 3, 9, mais a metade de 3, que é 1,5. 9 com 1,5 é 10,5. Mas não precisa quebrar a cabeça de vocês, não. Multiplique normal como eu fiz. Eu peguei 3,5 vezes 3. 3 vezes 5, 15, foi 1. 3 vezes 3, 9, como que subiu 10. Tinha um número atrás da vírgula. Foi isso que eu fiz, só que eu fiz direto. Opa, que é isso? Ave Maria. Que trem é esse? Deixa eu fechar aqui que aconteceu algum babado. Pronto, já normalizou. Parará. Então é o seguinte, quem está multiplicando vai passar dividindo. X vai ser 10,5 dividido para 5. Gente, deixa eu botar essa vírgula mais bonitinha aqui. 10,5 dividido para 5. 10 dividido para 5 vai dar quanto? Vai dar 2, né? Aí, vírgula. 5 dividido para 5 vai dar 1. Olha que massa. 10,5 dividido para 5 é 2,1. Mas olha as alternativas. As alternativas estão em horas e minutos. Então, com certeza, vocês sabem transformar. Meu amigo José Marcelo já disse que era a letra A. Olha como é que a gente faz para transformar. Presta atenção. O valor da frente da vírgula já está em horas, tá? Então, 2 horas. E o valor que está atrás da vírgula é só você multiplicar por 6. Não precisa multiplicar por 60. Relaxem. A gente aprendeu que fazia 0,6 vezes 60, né? Então, não precisa não, tá? É a mesma coisa? É. Mas é só pegar o número que está atrás da vírgula e multiplicar por 6. Então, 6 vezes 1, 6. Então, são 6 horas e 6 minutos. Tá legalzinho? Show de bola? Então, letra de amor. Parabéns aí, ó. Marcelo, Cledisvaldo, Marilene e tal. Galera toda acertando, pô. Se fosse, por exemplo, 2,8 horas. Como é que a gente faz isso bem rapidinho? Bem rapidinho. Pega a parte da frente, 2 horas, né? Pega essa parte atrás da vírgula e multiplica por 6. 6 vezes 8, 48. Olha como é fácil. Tá vendo? Para transformar quando tem vírgula, é só pegar a parte que está atrás da vírgula e multiplicar por 6. Sempre vai dar certinho. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Tá bom, meus amores? Então, isso aqui é uma dica para quem não sabia fazer direto assim. Quando você tem horas com vírgula, a parte da frente já é hora mesmo, e a parte que está atrás da vírgula você multiplica por 6 e já vira minutos. Top, meus amores? Todos acertaram essa questão, não foi? Parabéns, viu? Show de bola. Professor, o senhor fez o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Se eu quisesse fazer usado, poderia? Poderia. Tenho certeza que a metade de vocês aí, ou quase todos, fizeram assim, né? Organizando primeiro. Quem gosta de fazer pelo método meios por extremos, o que foi que fez primeiro? Pegou a parte que tem letra, 3, pegou a parte que tem letra, 3,5 sobre x, e inverteu a parte que não tinha letra. Multiplicou meios por extremos, ficou 5x igual a 10,5, e automaticamente encontrou a mesma coisa que a gente, 2,1. É a mesma coisa, sempre vai dar certo, desde que você não erre nenhuma multiplicação, nenhuma divisão. Tá bom, meus amores? Agora, gente, o meu objetivo é fazer até a 9 antes do intervalo, tá? Por isso que eu estou falando rápido agora, mas pelo amor de Deus, caso vocês tenham dúvida, pede para eu repetir. O meu objetivo aqui é sempre deixar você sem dúvida. Não adianta eu falar rápido, fazer rápido e a gente ficar com dúvida, certo? Vamos fazer a questão 5 agora. Questão 5. Olha aí, questão 5. 2022. Essa questão dá para fazer sem regra de 3, com regra de 3. Essa questão aqui fala de consumo de carro. Vou contar um segredo para vocês. Segredo que não é mais segredo, porque tenho certeza que dos que estão aqui hoje, todo mundo aqui, ou quase todo mundo, deve ter uma moto em casa. E todo mundo, pelo menos eu, toda vez que eu vou abastecer o meu carro, cara, eu acho que isso é um problema que eu tenho. Toda vez que eu vou abastecer o carro, eu faço a conta do consumo. Meu carro fez quantos quilômetros por litro? E isso que eu acabei de falar, quilômetro por litro, ó,
Essa barra que vocês estão vendo aqui significa divisão. Então, para você saber o consumo do seu carro, basta você pegar o quilômetro, os quilômetros, a distância, e dividir pelos litros que pegou para encher o seu tanque. Por isso que se fala quilômetros por litro. Ou seja, você vai pegar os quilômetros e dividir pelos litros. Na matemática, I significa vezes, D significa vezes, ou significa mais, por significa dividir, tá, gente? Então, falou por significa dividir, tá certo? Então, porque todo mundo que tem moto aí, com certeza já fez esses cálculos. Qual é o consumo da sua moto? Dá uma inveja quando eu vejo alguém falando, minha moto faz 50 km por litro, 70 km. Meu gente, vocês não imaginam o que é rodar 50 km com R$ 6. Cara, é um sonho. Eu vou comprar uma elétrica logo, logo, para estar andando e sem gastar quase nada, com fé em Deus. Então, vamos lá. Meus amores, essa questão está falando de consumo por litro. Eu já vi aqui, ó, vou ler para vocês, ó. Um veículo tem rendimento de 12,5 km por litro. 12,5 km por litro. Então, eu já estou vendo duas grandezas aqui. Primeira grandeza que eu estou vendo é o tal do quilômetro e a outra é o tal do litro. Então, a cada 12,5 quilômetros, eu gasto 1 litro. Foi isso que ele falou. 12,5 quilômetros por litro, tá? Marilene já botou a resposta. Meu Deus do céu. Menina, se tu acertar, vai pagar uma pizza para mim agora. E aí, continuando, eu tenho certeza que agora ela está dizendo, eu acerto e eu te pago. Continuando. Então, 25 litros de combustível, esse carro vai andar quantos quilômetros? Então, olha só. Quantos quilômetros eu vou andar com 25 litros? Cara, presta atenção. No sonho, beleza. Ó, presta atenção. Se eu aumentar a quantidade de combustível, quanto mais gasolina eu coloco no tanque da moto, mais eu ando com ela. Lógico. Quanto mais gasolina eu coloco no tanque, maior a distância. Então, se eu aumento a quantidade de combustível, eu aumento a distância. Acabou? Então, a questão. Só é fazer meios por extremos aqui. O fator proporcional é 25, né? É só multiplicar meios por extremos. Vai dar x vezes 1, x. E 25 vezes 12. Deixa eu apagar essa vírgula. 12,5. Então, a única coisa chata aqui é fazer a multiplicação. 12,5 vezes 25. Vou multiplicar para vocês. Vamos multiplicar para vocês. Amores que vêm, amores que vão, são amores. Presta atenção. Deixa eu pegar aqui. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5 com que subiu 6. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 com que subiu 5. 2 vezes 1, 2. Summation, 5, 2, 11, 3. Tinha um número atrás da vírgula. Então, vai dar 312,5. E acertaram, viu? Menino. Não, professor, quem tem que pagar é o professor. A aluna está desempregada, não pode não pagar. Vixe, meu Deus do céu, vamos pagar, viu? Depois do concurso, o Fernando disse que vai reunir a galera numa pizzaria ou numa chácara. Eu não lembro bem no dia que o Fernando falou, mas vamos sim, vamos sim. E o professor vai ajudar, na despesa, com fé em Deus. Deixa passar esse concurso, eu quero ver vocês pessoalmente e vamos comemorar esses resultados, com fé em Deus. Pense numa pessoa que está ansiosa para ver esse concurso. Ô, professor, interrompendo um pouquinho, o seu contrato lá no Teletone termina em outubro, né? Novembro, não é no Enem, né? 15 de novembro, isso mesmo. A segunda semana. Se o concurso demorar um pouco mais de novembro, a gente vai montar umas aulas presenciais. Né? Vamos sim, estou ansioso para isso, viu? Vamos sim, com certeza. Essa galerinha, né? Ver se aparece mais, né, presencial, já que online a frequência não está tão boa, mas gostaria, né? Tenho certeza que presencial a gente vai encher a escola e a rua. E, cara, eu estou muito ansioso para ver toda essa galera aqui fazendo esse concurso.
e tendo resultado positivo, fé em Deus. Passando o Enem é o meu Enem, não de matemática, é a segunda quinzena de novembro. Passou isso aí, a gente pode marcar as aulas todas presenciais, porque a aprovação dessa galera que está assistindo a aula é uma questão de honra nossa e da prefeita, com certeza. Nós queremos vocês aprovados, fé em Deus, para a gente comemorar muito. Se eu passar, quem vai bancar a festa sou eu, em nome de Jesus. Poxa, agora chega arrepiou, vamos lá. Vamos sim, viu? Tá combinado, tá combinado. Meus amores, vamos subir, que eu tenho 9 questões para fazer até o intervalo, já são 8h10. Eu sei que tem uma amiga minha aí já tomando café, porque ela é dessas, eu não vou nem falar para ela que eu tomei um café expresso agora, e eu tô achando que eu não vou dormir, porque eu já ando sem sono, acordando 3 da manhã para preparar a aula. E eu tomei um café expresso agora de 6h50, quero ver que horas o meu sono vai voltar. Mas se eu não dormir à noite, eu vou mandar pouca mensagem para vocês. Vamos lá! Meus amores que moram logo ali no meu coração, vocês são demais. Quem fez a festa? Ó, a galera botou letra D aqui, tá? Marilene, Paula, Vitória participando, adoro. Cledisvaldo, Eliette. Cledisvaldo, ele botou 2 respostas, ele botou a letra D e depois a letra D é 312,5, professor. Gostei. Agora essa sexta, igual a quinta. Ela é do mesmo concurso? Estou no mesmo concurso. Caras, é no mesmo concurso. Só que eu acho que para cargos, são cargos iguais. Mesma prova, minha gente. Na mesma prova, essas 2 questões. Minha gente, tá vendo que um pouquinho de sorte, uma prova só, 10 questões, um exemplo. 2 questões dessa, do mesmo assunto. E graças a Deus. Vamos lá. Olha só, uma caminhonete foi capaz de percorrer 294 quilômetros com 28 litros. Gente, se vocês entenderam que quilômetros por litro só dividir, vocês já mataram essa questão. Tenho certeza que sem regra de 3, o que é que ele quer saber nessa questão? Isso significa que para cada litro de combustível, a caminhonete é capaz de percorrer. Ela quer saber quantos quilômetros essa caminhonete faz por litro. Quilômetros por litro. Só dividir, minha gente. É só fazer uma divisão. Mas não vou criticar, porque assim, o que mais acontece é você ter dúvida se é para multiplicar ou se é para dividir. Por esse motivo, a regra de 3 ela é tão utilizada. Então, como é que você vai utilizar isso aí? Eu tenho 2 grandezas. Eu tenho quilômetros e eu tenho os litros. Ele disse que ele faz 294 quilômetros com 28 litros. E ele quer saber o seguinte: quantos quilômetros ele faz com 1 litro só? Presta atenção. Se eu diminuir o combustível do meu carro, eu vou ter que rodar menos. Quanto menos combustível, menor a distância. Logo, isso aqui vai ser regra de 3, diretamente proporcional, é só fazer menos por extremos. Quando eu fizer menos por extremos, vai dar 28x igual a 294. Quem está multiplicando passa dividindo. Eu não vou nem armar a continha assim, ó. Vou logo armar a continha de dividir assim mesmo, ó. Que é que fica mais fácil, tá? E aí é só a gente dividir. 29 dividido para 28 é 1. 1 vezes 28, 28 para 29, 1. Baixo 4. 14 não dá para dividir para 28. Aí você bota um 0, uma vírgula, para poder continuar a divisão. Só tem uma alternativa que começa com 10. Matou a questão. Já matou a questão. Aqui você colocar um 5 agora, vai ficar 140 menos 140, que vai dar 0. Mas entenda, a gente vai fazer um concurso, tá, gente? Então, todo o tempo é pouco pra te amar. Então, até a música já diz isso. Todo tempo é pouco. Se eu achei aqui, eu tô fazendo a divisão, apareceu 10. Só tem uma alternativa que começa com 10, pelo amor de Deus, abandona o cálculo e vai embora, vai ser feliz. Aqui eu terminei, tá? Assim como quando eu peguei a questão, eu falei, 294 quilômetros dividido para 28. Sempre que eu saber quilômetros por litro, é só dividir a distância pela quantidade de litros. Só, toda vez. Mas, gente, na insegurança, use regra de 3, tá? E quem acertou?
Tudo aí, pancada, adorei. Marilene, Vitória, Eliette, Estudos Conexos, vamos lá, meu irmãozinho, participando, adoro. E Cledisval, todos acertaram, tenho certeza. Com dúvida, meus amores, posso subir? Então, vocês estão printando, antigamente, quando eu ia subir a tela, o povo falava, tô copiando. E agora ninguém fala mais. Vocês estão printando a tela, vocês estão copiando? Como é isso, hein? Me explique. Meus amores que moram logo ali. Questão 7. Vamos ver a questão 7. Para construir uma casa popular no bairro Novo de Pinhais, uma equipe com 5 servidores, começou a aparecer coisa aqui, ó. Uma equipe com 5 servidores gasta 8 dias de trabalho. Tentando dividir mais os servidores, as equipes serão formadas por apenas 2 trabalhadores. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, trabalhando, ai meu Deus, estou trabalhando para me acabar, mantendo o mesmo ritmo de trabalho. Quantos dias cada equipe, com 2 trabalhadores, demorará para construir uma casa popular? Caraca. Gostei. Então vamos lá, de novo. A pergunta aqui, ó. Para construir uma casa, gente, é uma casa. Para construir uma casa, 5 pessoas gastam 8 dias. Então eu vou começar a pegar as informações. O que eu tenho aqui são trabalhadores e eu tenho dias. Vou botar a letra maiúscula. Dias, tá? São 2 grandezas que eu tenho aqui, ó. 2 grandezas, 2. E 5 pessoas trabalhando levaram 8 dias. Pegaram, dividiram as equipes, deixando só 2 trabalhadores. Gente, eles não diminuíram 2, tá? Cuidado, ó. Uma coisa se ele falar, reduzimos 2 trabalhadores. Não reduzimos 2, não. Deixamos só 2 trabalhadores. Quantos dias, ó a pergunta, olha a pergunta, quantos dias cada equipe, com 2 pessoas trabalhando, vai precisar para fazer uma casa? Gente, uma casa. Então, quantos dias? X. Minha amiga já botou aqui, ó, Bruna Stephanie, botando pressão, já disse que vai ser letra E. Vou até marcar aqui, viu, Bruna? Primeiro passo que eu vou fazer, isso é direto ou inverso? Eu diminuí a quantidade de trabalhadores. Era 5, baixou para 2. E eu estou fazendo uma casa. O que vai acontecer com o tempo dessa construção? Se eu diminuir a quantidade de trabalhadores, eu vou subir, eu vou aumentar o prazo, a quantidade de dias. Então, um desce, o outro sobe, tá bom? Legal? Inversamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional. Então, dá para fazer de cabeça? Olha, 5 para dar 2 tem que ser dividido por 2,5. O fator aí é 2,5, mas eu não indico fazer de cabeça quando tem vírgula, não. Como é que o senhor faz? Eu faço multiplicando de cima com de cima, de baixo com de baixo, ou do jeito que vocês já fazem direto. Então vai ficar 2x igual a 40, x é igual a 40 dividido para 2, 20. Adorei. Diminuiu a quantidade de trabalhadores? Diminuiu. Então vai ter que aumentar a quantidade de dias. E caraca, moleque, que é isso? Bruna acertou, Cledisaldo acertou, Marilene acertou, Eliette acertou, Mirene acertou, eu acertei, Marcela acertou, todos acertaram, estamos aqui em 150 pessoas. Então vamos lá. Mais ou menos. Então vamos lá, atenção. Meu povo, tranquilo, cara, tranquilo. Então, professor, faça do jeito tradicional, por favor. Vou fazer, vou deixar o método moderninho aqui e vou fazer o método tradicional. Gente, eu fiquei rindo porque não tem nada de moderno, tá? Esse método já... Isso aqui não é inovação minha, não. Isso tem gente que já faz assim. Desde quando eu era criança, tinha gente que fazia o de cima com de cima e de baixo com de baixo. Eu, quando era criança, eu preferia fazer meios por extremos mesmo, tá? Então, vamos lá, atenção. Quando é inversamente proporcional, você repete a parte da letra, 8 sobre x, e troca a parte dos números, 2 sobre 5. Pronto. Agora, a partir desse momento, vocês podem fazer meios por extremos, vai dar 2x
igual a 40, porque 2 vezes x, e 8 vezes 5. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, tá aqui. Vou deixar os dois aí, o verde ou o azul, qualquer um dos dois serve, tá bom? Legal? Vamos continuar? Valmirene! Vamos lá, vamos lá. Hello! Ô, Valmirene, eu tô sentindo o cheiro de café. Rapaz, tem uma sopinha aqui que só mamãe faz, que tu nem imagina. Ô, Valmirene, você viu meu post no Instagram de ontem? Ontem à Não. noite, 8h30, eu fui trabalhar ontem sem jantar, porque não dá tempo. A gente sai de Arapiraca umas 5h30 da tarde. Quando deu 8h20, parece, minha amiga, chegaram na sala dos professores com uma bacia de sopa de feijão com charque. Misericórdia. Minha amiga, eu no meio do povo, eu dando um dia educado, né? Fui lá, botei 4 conchinhas. Aí 4 conchinhas, só 4. Aí comi, aí fiquei olhando para o povo, fui lá, botei mais 4 conchinhas. Quando foi no terceiro prato, o povo tava parando de conversar para olhar para mim. Eu só comi 3 porque eu fiquei com vergonha. Mas dava para repetir umas 6 vezes. Né? Minha amiga, Rapaz, eu comi foi numa bacia aqui nesse instante, com pão, uma delícia. adoro, é top. Pensa um negócio bom. Você dete para mim. Meu povo. Vou deixar aqui essa marca Canoa Cursos, porque isso aqui é top, viu, cara? Essa marca aqui é maravilhosa. Senhores e senhoras, meus lindos, olha só. Questão 8. Cada 30 segundos. Cara, eu não entendo. Eu não entendo e entendo, tá? Marcelão, quando a gente pega uma questão que o cara escreve por extenso, provavelmente, o Marcelo botou aqui letra D, eu tô olhando já para a letra D. Mas eu não lembro, Marcelo, eu juro que eu não lembro. Mas eu acredito que vai ser isso mesmo. Provavelmente, quando o cara escreve por extenso, é para que o leitor da questão ele tenha que ler mais de uma vez procurando informações. Porque quando é número, uma prova de matemática, quando você vê número, você já vai marcando, porque chama muita atenção, né? O número já vai chamando nossa atenção. Então, quando ele escreve 30 segundos por extenso, ele está usando de má fé, tá? Está usando de má fé, certeza. Então, a cada 30 segundos, uma máquina de... Cadê? Uma máquina de envase, garrafa, litro, cadê, rapaz? 30 segundos, uma máquina de envasar garrafa, 1 litro do produto produzido por determinada fábrica. É 1 litro a cada 30 segundos. Li agora. Tá mal formulada, né? Ou eu que não estou sabendo ler. A cada 30 segundos, uma máquina de envase, uma máquina vai encher uma garrafa, 1 litro, tá? A cada 30 segundos, isso mesmo. Então, vamos pegar essas duas informações aqui, ó. Isso. Então, primeira coisa que nós temos aqui, eu tenho duas grandezas. Eu tenho o tempo em segundos e eu tenho litros. A cada 30 segundos, a máquina vai envasar, vai preencher uma garrafa de 1 litro. Pronto. Eu acho que na hora que eu peguei a questão, que foi elaborada, modificou alguma coisa aí. Mas a cada 30 segundos, tá, a máquina vai envasar uma garrafa de 1 litro. Então, eu vou botar essas duas informações aqui em verde. 30 segundos, tá? 1 litro. Continuando. Quantos litros desse produto são engarrafados por essa máquina em 6 horas? Então, essa parte aqui, ó, 6 horas, sem parar. Eu preciso, gente, lembrar de algumas coisas. Esse método que eu vou fazer aqui não é o único. Nada na vida é único, tá? Mas é um método legal. Olha, primeira coisa que eu tenho que saber relacionar. Tempo, eu tenho que saber relacionar minuto com segundo, hora com minuto e hora com segundo. Eu tenho que saber relacionar. Por exemplo, 1 minuto tem 60 segundos. Todo mundo sabe disso. 1 hora tem 60 minutos. Todo mundo sabe disso. A maioria esquece que 1 hora tem 3.600 segundos. A maioria esquece, mas não todos, tá? É só multiplicar 60 vezes 70, né, gente?
De boa, tá certo? 60 vezes 60. Então, essas três informações, elas são importantíssimas. Importantíssimas, tá, gente? Importantíssimas. Agora, é o seguinte, ele quer saber em 6 horas. Então, 6 horas vai ser 6 vezes 1, 6 vezes 3.600. Eu estou usando essa relação aqui, ó. Se 1 hora tem 3.600 segundos, 6 horas é só multiplicar por 6, né? Então, vai dar 6 horas, nós vamos ter 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Então, 6 horas vai ter 21.600 segundos, tá? É isso que vocês precisam saber. Então, nós temos aí, ó, preste atenção. 1 hora não é 3.600? 6 horas vai ser 6 vezes 3.600 segundos. Vai dar 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, vai 3, 18 com 3, 21. O senhor vai fazer tudo em segundos, por quê? Porque ele já deu tempo em 30 segundos. Eu poderia transformar para minuto, eu poderia falar que 1 minuto são 2 litros. Poderia sim, poderia, é uma opção. Eu poderia fazer outras opções, mas o que eu achei, na minha cabeça agora, eu estou fazendo, gente, como se eu estivesse fazendo concurso com vocês. O que veio na minha cabeça agora foi descobrir 6 horas, quantos segundos tem. E foi o que eu fiz. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, eu sei que 1 hora tem 60 minutos, eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos. Como a questão está pedindo 6 horas, 6 horas vai ser 6 vezes 3.600. Então, automaticamente, 3.600 vezes 6 deu 21.600. Quantos litros eu vou conseguir fazer? Pronto, montei a regra de 3. Quando eu aumento o tempo, eu também aumento o volume produzido. Quanto mais tempo, mais produto. Então, a primeira coisa que eu faço, isso não é segredo, é cortar o zero de cima com o de baixo. Segunda coisa que eu vou fazer é multiplicar meios por extremos. Vai ficar 3x igual a 2.160, porque eu cortei o zero, tá, gente? Eu cortei o zero, ficou 2.160. Está multiplicando, vai passar dividindo. X vai ser 2.160 dividido por 3. Eu armei a divisão tradicional, que é melhor para explicar para vocês. Vocês podem fazer a fração. Gente, pelo amor de Deus, ó 2.160 dividido para 3 é a mesma coisa que a divisão que eu fiz, tá? E aí, meus gatinhos, vai dar 21 dividido para 3 é 7, 3 e 7, 21, baixo 6, 6 dividido para 3 é 2, aquela história que eu já falei, já dá para matar a questão, quando apareceu 7, já matou a questão, né? Ó, quantos litros a gente consegue fazer? Eu entendi porque vocês marcaram letra A. Juro que eu entendi. Vocês marcaram a letra A porque vocês pegaram só os segundos, né? Quem marcou a letra A foi direto nos segundos. São 21.600 segundos. Mas ele quer saber quantos litros. Então, por isso que eu entendi agora. Vocês marcaram a letra A, vocês caíram no distrator, vocês caíram na casquinha de banana. Que não é falha, tá, gente? É só um pouco de atenção. 2 vezes 3, 6. 6 para 6 nada, baixo 0. 720, realmente. 720 litros, tá? Letra D de Deus está aqui nesse momento. Cara, eu entendi perfeitamente. Quem marcou 21.600, vocês encontraram quantos segundos tem em 6 horas. Perfeito, cara, perfeito. E isso que vocês fizeram é o que mais acontece na prova, porque, principalmente quando a prova tem muitas questões, a gente começa a fazer com muita velocidade, e no meio do cálculo você esquece qual era a pergunta, e essa pergunta em si, ela foi de má fé, ela veio com várias informações para você se perder no meio do caminho. Ele deu o tempo em segundos, não botou número, botou letra, já começou por aí, já tira um pouco o nosso foco. Depois ele botou litros, depois ele botou o tempo em horas, então tem muita transformação, muita transformação. Na realidade, dava para fazer 2 regras de 3, tá? Dava para fazer uma regra de 3 transformando horas em segundos, e depois a regra de 3 encontrando quantos litros. Eu preferi fazer a transformação só multiplicando, e depois eu usei regra de 3. Eu preciso saber de vocês. Vocês têm dúvida? Vocês querem que eu apague? Quer que eu faça novamente? Ó, vi participação em massa aqui. Marcelo, Estudos Conectes, Cledisvaldo, Marilene Paula, Bruna, Vitória, Valmirene. Cara,
Adoro quando vocês participam. Mas agora eu que estou perguntando a vocês. Vocês entenderam a resolução? Precisa que eu apague e faça novamente? Fala comigo para que eu possa, né, ter um respaldo de vocês. Se tiver tudo legal. Que bom, muito bom, viu? Se vocês entenderam, eu vou subir para a 9ª, que aí eu finalizo essa parte de regra de 3 simples, dou aquele intervalo, e quando a gente voltar, volta com regra de 3 composta, tá bom? Então, vamos lá. Meus amores, 9ª questão. Vamos ver o que essa 9ª questão tem para a gente. 5 funcionários levam 3 horas para descarregar um caminhão de produtos, né? Os caminhões, descarregar os produtos de um caminhão. Então, primeira coisa que eu tenho aqui, 2 grandezas eu estou vendo. Eu estou vendo quantidade de pessoas, funcionários, trabalhadores, pode botar qualquer coisa, eu posso chamar de trabalhador, vou chamar de trabalhador, vamos lá. Tenho aqui trabalhadores e eu tenho aqui o tempo em horas. O enunciado disse que 5 funcionários, 5 pessoas gastam 3 horas para descarregar um caminhão, one caminhão. Quantos trabalhadores, trabalhando no mesmo ritmo, seria necessário, quantos funcionários trabalhando no mesmo ritmo, seriam necessários para fazer esse trabalho em 1 hora. Gente, para fazer esse trabalho em 1 hora. Olha, já tem gente botando a resposta aí. Diminuir o tempo, eu tenho que aumentar a quantidade de pessoas. Grandeza inversamente proporcional. De novo, se eu diminuir o tempo, eu tenho que subir a quantidade de pessoas. Show. Dá para fazer sem cálculo? Dá. 3 para ficar 1 foi dividido por 3, né? Foi dividido por 3. Eu dividi. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Ó, eu dividi por 3. 3 dividido para 3 deu 1. Então, esse lado aqui eu vou multiplicar por 3. Se é inverso, um lado divide, o outro lado multiplica. Vai dar 15. Vocês já colocaram aí, a Bruna, a Marilene, parabéns. Estou fazendo o cálculo, porque só dá para fazer desse jeito. Já expliquei para vocês. Quando a proporção não tem vírgula, nesse caso a proporção é 3, por isso que dá para fazer de cabeça bonitinho, e na maioria das vezes não dá. Então, como é que eu vou fazer essa questão? Vou fazer em homenagem a todos que gostam de fazer meios por extremos. Vou repetir a parte da letra, vou inverter a parte que não tem letra, vou multiplicar meios por extremos, chegamos na resposta certa. Parabéns para todos. Essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje, ó. Tudo respondido. Esse caderninho aqui fica comigo. Quando terminar a aula, eu já mando para o Fernando e o Fernando posta no grupo para vocês. Legalzinho? Tudo isso aqui vocês receberam, tá, gente? Só que o que vocês receberam é aí com vocês. Esse é o meu digital aqui. Depois do intervalo, às 8 horas e 52 minutos, a gente volta para falar de regra de 3 composta. Ei, eu quero todos aqui, tá? Até daqui a pouco. Cheiro!